Olá, gente! Mais um vídeo aqui no canal à Margem. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre Mikhail Bakunin, com base aqui nesse livro, né? Bakunin, o Satã da Revolta. É pela Intermezzo, editora Imaginável, né? Uma parceria aí. Um livro que eu já tinha aqui há algum tempo, só que só nesse momento recente eu pude ter a oportunidade de lê-lo, né? E o livro, evidentemente, não se trata de traçar uma biografia do Bakunin, mas de abordar, né, trazer aspectos importantes, relevantes diante da trajetória de Mikhail Bakunin, sobretudo quando ele sai da Rússia e já ingressa ali no cenário político europeu ocidental. Então, quando a gente já vê pelo título, né, o Satã da Revolta, né, já é evidentemente aí uma questão de duplo sentido, mas quando a gente vai olhando um pouco a trajetória de Bakunin, a gente começa a perceber como esse filósofo político, teórico, filósofo político, vamos botar dessa forma, o quanto que as atitudes, os seus discursos, os seus pensamentos, os seus escritos, como todo esse conjunto de ações de Bakunin faz valer, né, esse adjetivo de Satã. Então, a ideia desse vídeo aqui não é trazer toda a abordagem, evidentemente, da história de Bakunin, mas é um recorte, né? Quero aqui pontuar aspectos relevantes, né, da trajetória de Bakunin, né, com base nesse livro aqui. Quando a gente pensa em Bakunin, vamos colocar assim, na sua grande maioria das definições de Bakunin, né, a gente coloca ele, né, nós, anarquistas, libertários, ou quem admira a caminhada de Bakunin, pode ser um comunista, um marxista, um social-democrata, seja lá quem for. Quando a gente pensa em Bakunin, a gente pensa naquele cara mesmo, né, agitador, inquieto, né? Num vídeo recente eu falei, né, de Bakunin e a questão do movimento, né, desse movimento não linear. Então ele era uma figura muito conectado com a sua realidade, né? Ele tinha essa conexão, essa percepção de estar integrado ao que acontecia ao seu redor. Então Bakunin, ele começa essa trajetória, vamos botar dessa forma, política na Rússia. Ele vem de uma família, né, nobre, né, ali da Rússia, então uma família com grana, com bens materiais e tudo mais. Ele passa pela escola de exército, de artilharia e tal, então ele vai vendo que aquele ambiente que ele estava sendo educado, vamos botar dessa maneira, não pertencia a ele. E ele vai se aproximando ali das pautas, das lutas do campesinato russo. Então tem todo aquele contexto ali de fazer uma revolução agrária ali, de estar olhando atentamente os movimentos, as ações dos camponeses, né, dos pequenos agricultores ali que queriam se desvencilhar, né, das medidas, das imposições do Império Russo, ali, dos czares, né, na figura de Nicolau, que já vinha esmagando, né, vamos colocar assim, as liberdades, né, individuais, coletivas desses camponeses. Aí, nesse primeiro instante, né, dessa fase política, né, de atuação de Bakunin, ele estava muito conectado com essa luta do campesinato russo. Ele era muito ligado a essa narrativa, a esse discurso anti-imperialista, naturalmente. Aí parece que o destino depositou
para Bakunin que ele fosse cair ali para a Europa Ocidental, então Alemanha, França, né? Ele vai percorrendo ali Suíça, então ele sai de um contexto ali de luta camponesa, luta por terra, etc e tal, né? E vai num contexto onde tem já uma indústria ali mais consistente, né? Então são fábricas ali. Então as lutas, as demandas ali daquela região da Alemanha, da França, da Itália também, são contextos já de trabalhadores que têm que se organizar, né? Sei lá, em encontros, assembleias, reuniões coletivas, evidentemente, para poder reivindicar, né, os seus direitos, as suas vontades perante o patronato. Então o Bakunin vai tendo influências ali de filósofos, pensadores alemães, né, e tudo mais. Então ele vai conhecendo, entendendo um pouco, né, mais sobre essa questão do discurso, né, da onde a gente pode tirar as percepções, né, como que esses intelectuais ali pensavam e tudo mais. E do que eu entendi, o Bakunin, ele não entra muito nessa linha, digamos assim, intelectualizada, né, ali, principalmente dos filósofos alemães, né, vamos botar o Marx, o Hegel e tal, porque ele vai entendendo que para a gente reivindicar, né, para a gente poder, a massa reivindicar melhorias de trabalho, para ela reivindicar suas liberdades, não precisava necessariamente só dessa esfera científica, né, dessa esfera, digamos assim, muito intelectualizada, etc. e tal, que os trabalhadores ali também, nessa massa, ela também podia ter condições, né, materiais de se organizar espontaneamente, né, de criar situações espontâneas para que as suas vontades fossem respeitadas, fossem atendidas através de luta, né? Então, a gente já pode fazer aí uma diferença de perspectiva com relação ao Marx, com relação aí aos republicanos ou aos socialistas, digamos assim, mais para a ala marxista, porque na visão deles, para derrubar o Estado, né, que aí era uma premissa que o Bakunin não abria mão de jeito nenhum, né, porque para Bakunin o Estado ele já era um dispositivo político, né, um mecanismo da burguesia, dos donos de meio de produção, da figura do autoritário, para fazer o trabalhador ficar sossegado, amenizar, dificultar, né, a caminhada revolucionária dos trabalhadores que estavam inquietos com suas condições precárias, né, não só de trabalho, mas para a vida. Então, se para os marxistas, né, o Estado, de fato, ele era um obstáculo, né, para a evolução dos trabalhadores, para a melhoria de vida dos trabalhadores, mas os marxistas era preciso tomar esse Estado para depois fazer essa transição, né, digamos assim, mais condizente com as demandas dos trabalhadores, então sem essa coisa, digamos, tão burocrática. Para Bakunin, para os socialistas libertários, isso era um grande perigo, era um engodo, né? Pensar que você, tomando o Estado, você vai ser respeitoso, benevolente, né, às outras demandas, a outras perspectivas. Então, o Bakunin, embora tenha uma passagem dele com o russo Nechayev, que era um cara mais militarizado, né, vamos botar assim, então ele foi acusado também, Bakunin é acusado por marxistas de
ter sido influenciado por Nechayev, que depois foi acusado, né, de assassinar lá um general, um coronel, algo do tipo, na Rússia. O Bakunin, ele na verdade nunca foi adepto ao militarismo, essa questão de ter que sacrificar as liberdades individuais para poder se chegar a um objetivo, entendeu? Coisa que para essa ala mais marxista, etc e tal, parece que, né, os fins podem justificar os meios. Então, Bakunin, como ele era um cara muito humanista, né, vamos botar dessa forma, um cara com nível de solidariedade, de compreender que a massa trabalhadora, né, então é o cara que trabalha com relógio, é o sapateiro, é o marceneiro, seja lá o que for, né, cara que trabalha com tecido, seja qual for o tipo de comerciante, de trabalhador, que essa massa, ela tinha condições totais de se organizar espontaneamente, de, sabe, se articular entre si e traçar um programa, né, a favor da classe trabalhadora. Sem essa coerção, sem esse comitê central que até hoje os marxistas, né, parte dessa esquerda mais partidária, defende, né? Tem que ter um comitê central decidindo, etc e tal. A gente pode escutar um grupo X, um grupo Y, mas quem vai decidir, né, somos nós. Então, Bakunin, dentro dessa trajetória, né, para a gente poder ir resumindo aqui, para ir concluindo o vídeo. O Bakunin, dentro dessa trajetória, no cenário político europeu, ele foi uma figura que não conseguia ficar quieto, não conseguia ficar sem tomar atitude quando ele via situações, ambientes pelos quais tinha muita opressão, pelos quais havia ali, né, uma figura tirânica, né, uma figura tirana tomando conta daquela situação. Então, Bakunin, ele teve também essa ligação ali com o povo eslavo, ali, Polônia, Áustria, República Tcheca, Eslováquia, para que esses lugares pudessem também ter as suas demandas, vamos botar assim, em prol da liberdade, respeitadas e, de fato, com condições de pleitear, né, melhorias de condições para a classe trabalhadora. Então ele é até acusado, né, de pan-eslavista e tal, mas na verdade ele foi muito difamado, né, por parte aí da ala mais próxima de Marx, porque ele não queria centralizar a luta só ali pelas saias, né, pelas calças, vamos botar assim, da Alemanha, da França. Então ele dizia, né, então o Bakunin, ele, no meu entendimento, ele foi um cara ali, né, uma figura política, né, um filósofo político muito conectado, muito consciente dessa questão internacionalista, né, de fato. Não importa a nacionalidade, não importa o grau de pensamento, né, o grau de intelectualidade. Todos os povos ali, aos quais ele tinha consciência, ele tinha conhecimento, né, das suas dificuldades, né, das suas opressões que sofriam, Bakunin, ele era a favor dessas conexões. Então, Bakunin ia para a Áustria, ia para Praga, ia para Berna, né, nos congressos, nas assembleias, e Bakunin foi um agitador, né, foi um cara que agitava e ao mesmo tempo ele estava em contato com os trabalhadores. Então muitos trabalhadores, né,
tiveram profundo agradecimento pelas atitudes, por ter conhecido o Bakunin, porque através dessa agitação, através dessas articulações, dessas reuniões, desses encontros que o Bakunin tanto gostava, promovia e participava, que através dessas ações esses trabalhadores iam tomando conhecimento de que só através da luta a gente, né, que está, digamos assim, na parte de baixo do sistema, só através disso a gente conseguiria reivindicar e conquistar os nossos direitos, né, as nossas vontades sociopolíticas. Então, Bakunin, longe, pelo menos que eu entendi, longe de ser um cara ruim de desenrolo, de ser intransigente, pelo contrário, ele teve que negociar até a sua liberdade quando teve preso. Então ele chegou a mandar uma carta de arrependimento para imperador, né? Então o Bakunin, ele também dizia, ele percebia que para um revolucionário libertário, às vezes precisa entender que diante de uma situação onde o opressor ele é o único que obtém condições materiais ali, né, de poder sobre você, que às vezes a liberdade ela vai se encontrar aqui dentro da nossa mente, né, da nossa psique. Então é óbvio, as questões físicas, quando elas são cerceadas, né, de sua liberdade, né, do seu ir e vir, isso é um problema também, mas quando o outro lado ele obtém essas forças, né, materiais suficientes para te enjaular, para te aprisionar, as questões aqui também de liberdade dentro da nossa cabeça, elas são importantes para que a gente não adoeça, para que a gente não se desespere, né? E então Bakunin foi um cara que ele soube também ter o desenrolo, ele soube também dialogar, mas é aquilo, quando você percebe uma coisa, você vê que aquilo ali dentro da realidade, dentro da prática não funciona, por que você vai ceder? Né? A gente está cedendo em nome de quê? Né? Fazer uma conciliação, vamos trazer para os dias de hoje, né? Vamos conciliar em nome de quê? Né? Bakunin teve uma passagem muito bacana na sua trajetória que ele dizia que quando você faz conciliação com o opressor, com o autoritário, você está eliminando, você vai minar uma série, né, de possibilidades ali dessa massa que está constantemente se articulando, e são várias frentes, né, são várias reivindicações, né, são subjetividades. Então, quando se concilia, né, você mina as potências ali, né, de atuações dessa massa. Então, gente, para ir para o término aqui do vídeo, Bakunin, o Satã da Revolta, ele não foi assim por uma questão de terem falado para ele fazer, né? Estude isso, lê sobre aquilo. Ele via, né, com seus próprios olhos, ele participava, ele estava atuando. É óbvio que o estudo, né, o Bakunin, ele lia, ele tinha seus acessos à leitura, mas o Bakunin, ele, dentro dessa percepção dessa realidade ali, de ter a figura do opressor com o oprimido, né, o Bakunin, ele, em hipótese alguma, acreditava que o Estado, que era um dispositivo tecnológico político muito burocrático, seria um instrumento de liberdade para a massa.
se opondo, né, com veemência à ala marxista. Então Bakunin não acreditava que seria por um grupo seleto de intelectuais, de artistas, de não sei o que, pipipi, papapá, que seriam os salvadores da pátria, que eles conduziriam a tal da revolução. Portanto, Bakunin reconhecia que só através dessa ação, desse movimento de baixo para cima, seria possível, de fato, a efetivação dessas liberdades, tanto individuais quanto coletivas. Então, gente, vou encerrando aqui um vídeo, né, um recorte aí, um resumo breve da luta, da trajetória de Bakunin, né, diante aí dessa perspectiva, que ele sai da Rússia, chega na Europa Ocidental, ele vai então se articulando ali com vários teóricos, conhecendo outros socialistas, né, Max Nettlau, Elise Reclus, né, e tantos outros aí que, embora discordassem dele, mas no fundo também tinham uma grande admiração por saber que o Bakunin ele tinha, dentro daquele momento ali, dentro daquele contexto, uma conexão muito estreita com a realidade. Quando você se aproxima do que a realidade está pedindo, evidentemente que aquilo ali vai ressoar bastante, né, no corpo, né, no sentimento de cada trabalhador, de cada pessoa ali que sofria, né, o peso das opressões autoritárias, tanto do Estado quanto dos donos dos meios de produção. Beleza? Então, esse foi o vídeo. Pedir a gentileza aí, se você gostou desse vídeo, você gosta aqui dos meus conteúdos, que você se inscreva no canal, isso é muito importante, né? Ativa aí o sininho aí para acompanhar as notificações, compartilhe o vídeo, o meu canal aqui para sua rede de amigos, aqui na rede social. Tudo isso, gente, é muito importante no andamento do nosso trabalho, e tem aquela ajudinha também, né, na humilde, na responsa do Pix, do PayPal aí, que também é muito importante no andamento do nosso trabalho. Valeu, rapaziada. Um forte abraço aí, um abraço a todos, a todas e a todos.